A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Obviamente que o demônio não vai deixar isso passar em branco. Satanás irá sempre trabalhar para tentar destruir, claro que não vai conseguir, mas apesar de não conseguir, a gente sabe, temos certeza de que o diabo vai fazer, está fazendo e vai fazer um grande estrago dentro da Igreja Católica. Há padres desanimados, há leigos desanimados, há pessoas deixando a barca de Jesus, a Igreja Católica. Mas nós não vamos abandonar o barco. Vamos seguir em frente. Jesus é o dono da igreja. Quando Pedro, um episódio interessante, quando Pedro quis, Jesus fala de sua paixão e Pedro vai interferir e vai dizer que Deus livre, né, Jesus de tudo aquilo. E Jesus vai repreender Pedro. Para trás, Satanás, é o que Jesus diz quando o pensamento humano entra em ação. Na Igreja Católica, não é o humano, não é o desejo humano, ou vamos usar um português melhor, não é o mundano, as coisas mundanas que devem prevalecer. Há muitos católicos que estão defendendo o mundano, e Jesus diria hoje para Papa Francisco, diria para o cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé, para trás, Satanás. Certeza absoluta, 100% Jesus diria. Que por muito menos, né, estrago, digamos assim, porque ali estava Jesus, estava Pedro, alguns discípulos, e Pedro vai, talvez até escandalizado com a morte de Jesus, Pedro tenta interferir e Jesus diz, para trás, Satanás. Então, diante dessas aberrações que estão acontecendo na Igreja Católica, na Igreja de Cristo, Cristo diria também para padre, bispo, papa, para mim, para você, para trás, Satanás. Teu pensamento é mundano. E pensamento mundano não condiz com a verdade do Evangelho, com os ensinamentos de Cristo. Por isso, o católico deve ter a certeza do que quer. Se não quer ser católico, pede para sair. Você pode, obviamente, discordar do Papa, como eu discordo aqui quase que todos os dias, né? E até teria outros assuntos hoje aqui para discordar de novo de outras loucuras que foram ditas lá, né? Mas eu resolvi dizer hoje isso para você. Não vamos abandonar a barca. Lembra daquela grande tempestade? Jesus tinha acabado de saciar a fome de uma grande multidão. Tinha realizado um milagre, né? Que hoje, infelizmente, muitas maçãs podres do catolicismo negam o milagre. Não, isso foi uma partilha. Dizer que a multiplicação dos pães foi uma partilha é obra do demônio. E aqueles que dizem, se você tiver um dia na igreja, um padre, um bispo, ou até o papa lá na sacada dizer isso, grite bem alto, para trás, Satanás! Pode dizer se está dizendo a verdade. Quem disser que não houve milagre e somente uma partilha, está a serviço do Satanás. Seja eu, você, padre, bispo, papa. Quem falar, está a serviço do diabo. Houve o milagre da multiplicação dos pães. Hoje, como Nossa Senhora profetizou em Anguera, uma grande tempestade virá e a grande embarcação será atingida. Pois é, a Igreja Católica, que é esta embarcação de Cristo, está sendo atingida por esta tempestade de loucuras, de doutrinas contrárias, de ventos contrários. Se você pesquisar aí ventos contrários nas profecias de Anguera, você vai entender. Ventos contrários, ou seja, doutrinas contrárias à de Cristo, irão invadir o catolicismo. Mas, e nós que amamos a verdade? Vamos desistir para deixar os inimigos vencerem? Não. Vamos avançar para águas mais profundas. Vamos acreditar que a igreja é de Cristo e que os inimigos vão passar. Todos vão passar. Vai morrer Pedro Regis, vai morrer você, vai morrer padre, bispo e papa, e a igreja permanece. Todos os papas lá do passado que quiseram aprontar com a Igreja Católica, quiseram destruir a Igreja de Cristo, passaram, morreram, e só Deus sabe onde é que eles estão, né?
Assim vai acontecer com Francisco, vai acontecer com o próximo ou com os próximos que se ousarem a denegrir a doutrina católica, permitindo coisas absurdas e dividindo o catolicismo. Eles vão passar e passarão para um lado que não será bom. Isso é certeiro. Jesus continua gritando do céu: para trás, Satanás! Isso para você, para mim, para qualquer autoridade da igreja que desafiar a sua doutrina, que ensinar algo que não está dentro da doutrina católica. Porque desceu a compromissos fáceis com o mundo, quer agradar ao mundo, quer agradar as coisas e levar as coisas mundanas para dentro da igreja católica, não vai dar certo. Vai causar. A gente precisa não esquecer jamais a figura de Pedro, o primeiro papa da igreja católica, né? Então, depois de Pedro, vieram os sucessores de Pedro. Esse título de papa, eu não sei exatamente quando surgiu, mas é um título, né? Mas um papa que é verdadeiro sucessor de Pedro precisa ter a essência. Então eu gosto de dividir as coisas, né? Para mim, minha opinião, tá? Não foi Nossa Senhora que me disse isso não, tá? Mas para mim, uma coisa é ser papa, ter o título, outra coisa é ser sucessor de Pedro, né? Uma coisa é ser sacerdote, é ser padre, outra coisa é ser sucessor dos apóstolos. Mas como? Como assim? Sim, porque se um padre ensina uma doutrina errada lá no púlpito, lá na homilia, ele está sendo um verdadeiro sucessor dos apóstolos? Na minha humilde opinião, não, né? Então, um papa, para ser um verdadeiro sucessor de Pedro, ele não pode causar confusão, porque na hora que ele causar qualquer confusão, Jesus vai gritar: para trás, Satanás. Está no Evangelho, para depois não dizer que eu estou julgando as pessoas. Tá? Porque os católicos que estão desanimando não podem desanimar. A gente não pode abandonar a barca, né? Que quem é o dono da igreja é Cristo. Se o Papa está levando em ventos contrários essa barca para um naufrágio, Jesus vai conduzir a sua igreja. A igreja não pertence ao Papa. A igreja pertence a Jesus. Não deixe a barca. Ô Pedro, mas se você quiser morrer afogado no lamaçal das falsas doutrinas, pule da barca. Mas e se o comandante estiver indo para o lugar errado? Chama por Jesus. Ele vai te salvar do naufrágio, né? O Titanic bateu lá no iceberg, dizem, né? Morreram muitas pessoas, mas escaparam pessoas também. Então eu comparo essa tragédia do Titanic com o que vai acontecer, com o que está e que vai ainda acontecer mais ainda com a Igreja Católica. A Igreja Católica é a grande embarcação que vai se chocar nas falsas doutrinas por culpa dos maus pastores. E muitos vão morrer. Nossa Senhora já disse. Muitos, ela não disse que todos, muitos. Então, se muitos, eu não quero estar nesse bolo do muitos, não. Eu quero estar no grupo daqueles que vão escapar desse naufrágio. É só confiar em Jesus. E quando você tem coragem, quando você vê alguém negando os milagres de Jesus, negando a palavra de Deus, para trás, Satanás! Pronto. Pode falar. O chip na hora da homilia, o que tem? Negou porque quis. Quer dizer, eles podem falar para contaminar 300 pessoas na igreja e tu não pode mandar calar? Tem que ter coragem. Eu sei que, por exemplo, Lana diz assim, não, assim não pode, não fala assim. Mas a gente não pode ensinar de outra forma. Eles não têm vergonha de empurrar o povo para a lama. Tu vai ter vergonha de defender Jesus? Opa, dá licença aí. O que você está dizendo aí é contra o evangelho. Onde é que você tirou isso, né? E foi numa dessas coisas que ele estava, não sei, estava de férias, veio um padre não sei de onde, foi celebrar a missa nesse dia, eu estava lá sentado, e o padre foi dizer que o inferno não existe. Pois não. O senhor é padre mesmo? Claro, eu estou aqui celebrando. Celebrar não significa que o senhor é padre. Tem tanto picareta aí que se veste, né? Com os vestes sacerdotais e sabe celebrar. Eu quero saber de onde é que o senhor está tirando essa doutrina? Morto de vergonha. Nunca esqueço desse dia. Digo, o senhor está dizendo que o inferno existe, mas Jesus diz que existe. Entre o senhor e Jesus, eu fico com Jesus. Então, o senhor se explica aí.
Ah, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Se o senhor não quis dizer, agora é tarde, porque o senhor já disse. Então, o senhor se conserte aí, viu? Baixei e pedi a Deus, abra um buraco para eu descer. Morto de vergonha. Mas eu tive que falar. E o padre gaguejou lá e o povo entendeu que ele estava errado. Aí se você fica calado, aí aquele marido que vai à igreja porque a mulher, tu tem que ir, chega em casa e diz, vai fazer o que lá? Tu tá vendo dizer, o padre disse lá que o diabo não existe, que o inferno não existe. Isso aí estraga a fé dos católicos. Ou a gente é católico de verdade, ou então a gente não é nada. Então, não desça compromisso com ninguém. Seu compromisso, em primeiro lugar, é com Jesus. A palavra de Deus diz, antes obedecer a Deus do que aos homens. Se qualquer autoridade da igreja falar a verdade, eu vou e defendo. Se não falar a verdade, eu estou fora. Eu estou aqui para corrigir. E olha que eu não tenho teologia nem filosofia, não tenho nada. Sou um tabaréu aqui da roça, que apenas teve a graça de ver a mãe de Deus. Não mereço não, mas eu estou aqui. Até o dia que ela quiser. E para mim, o que ela diz é 100% verdade. Eu já disse aqui, contrariando a muita gente, mas o que Nossa Senhora me diz e o que a igreja ensina, duas coisas. O que Nossa Senhora me diz e o que a igreja ensina de verdade, ninguém arranca do meu coração. Agora, essas novidadezinhas aí, essas cachorradas aí, ó, filho, tô fora. Quem quiser que vá para perder sua alma. Eu não quero perder a minha. Portanto, não vamos abandonar a barca. Jesus é o comandante dessa barca, né? Ele vai salvar a sua igreja porque a igreja é dele. Ele conquistou na cruz com seu sangue derramado. Então, se nós somos católicos, vamos ficar nessa barca de Cristo, mesmo que tenha acaba atrapalhado dentro da igreja. Papa atrapalhado, bispo atrapalhado, leigos atrapalhados, não interessa. A igreja de Cristo, eles vão passar, todos os que tentaram fazer a mesma coisa que está acontecendo agora, quebraram a cara. E os atuais também irão quebrar. E Jesus vai vencer, porque a igreja é dele, e ele tem pessoas sérias dentro da igreja para ajudar a nós, leigos, a não desanimar, não desistir. Então, o senhor que é padre que está aí desanimado, querendo pular fora do barco, pule não, filho. Pule não, permaneça, que a sua salvação está garantida. Um sacerdote fiel terá o céu como recompensa. Não desista, o senhor que é padre e bispo. Não se esmoreça, como diziam os mais velhos. Não se esmoreça, mas tenha coragem. Jesus disse, coragem, eu venci o mundo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pronto, se Jesus está conosco até a consumação dos séculos, vamos em frente. Deus vai nos salvar, ele vai nos resgatar.